Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos mais um domingo aqui para gravar mais um vídeo, dividindo um pouquinho mais de conhecimentos, ok? O tema hoje é tratamento com passes magnéticos. Então eu trouxe esse tema, é um artigo, né, que foi postado no site do Chico de Minas, e tem um pouquinho da área de medicina, um pouquinho da espiritualidade, para que vocês possam entender os pontos básicos, né? Para se fazer um tratamento através dos passes. Compreender um pouquinho do que é um passe espírita, né? Do que é um passe magnético, tá? E vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho mais de conhecimento aí, ok? Bom, medicina e espiritualidade. Independente da religião, a maioria de nós já viveu a experiência de recorrer a um tratamento com passe. Então, geralmente, muitas pessoas mesmo, independente da religião, às vezes católicos, vão ao centro espírita para tomar um passe porque não estão se sentindo bem ou estão precisando de alguma solução, algum problema, até de doença, né? Vai lá para tomar um passe para ficar bem, antigamente as benzedeiras, né, benziam os filhos, que na verdade é um passe, né, uma doação de energia. Então, assim, para que vocês possam entender um pouquinho, né, como que é o passe, né? Então, a maioria de nós já fomos a um centro espírita e muitas vezes chegamos lá, como que é? Entrar dentro de uma sala, a pessoa impõe as mãos e de repente eu saio um pouco melhor de lá, mais calmo, mais tranquilo. Então vamos lá. Para entender como a imposição das mãos pode melhorar uma doença, é necessário ter em mente que somos constituídos por algo mais que um corpo físico. Então nós precisamos entender isso, que não somos só esse corpo físico aqui, né? Esse corpo denso. Qual a constituição do ser humano? Então vamos procurar entender. Kardec nos fala de 3 corpos diferenciados, tá? O físico, perispírito e o espírito. Então seriam 3 corpos, né? Nós já vimos aqui até em alguns vídeos, né? Que temos o corpo físico, que é usado aqui para manifestação aqui no nosso planeta. Temos o perispírito, que na verdade é uma cópia, né? Quer dizer, nosso corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual, né? E temos o espírito que gerencia, que comanda tudo isso. Então Kardec fala desses 3 corpos. Mas nos diz também que no perispírito estaria a chave para a solução de inúmeros problemas. Então é no perispírito, tá? Podemos entender o perispírito como um conjunto de corpos que intermediam o físico e o espírito. Então existem outros corpos entre o perispírito e o espírito, tá? Como um corpo único. Então são um corpo único dividido em várias partes. É negar a existência dos outros e negar a existência dos outros. Quer dizer, se entendermos que o nosso corpo físico é um, estamos negando todos os outros corpos, né? Somos só físicos. E o espírito, que nos comanda? Nosso espírito está dentro de nós? Como funciona isso? Mas somos, na teoria de Francisco Xavier, que é o Chico, né? O maior médium que já esteve na Terra, após Jesus, veio para complementar a obra kardeciana. Então, Chico nos trouxe muito ensinamento depois de Jesus, né? Jesus foi um grande exemplo e Chico nos trouxe uma grande noção de como funciona tudo isso. Através dos seus livros, através da sua mediunidade, ele provou que muitas coisas são possíveis, tá? Agora, o Dr. Antônio Freire, em publicação editada na FEB, né, que é a Federação Espírita, acerca de uma comunicação obtida pelo coronel Albert de Rochas, ditada pelo espírito Vicente, afirmava que o perispírito é constituído por uma série de invólucros.
mais ou menos eterizados. Então, são vários corpos, né? Várias feições, né? Mais ou menos eterizadas, tá? De que os habitantes do mundo astral vão se desfazendo sucessivamente à medida em que se elevam na escala da evolução, não sendo embutidos uns sobre os outros como um tubo de telescópio, mas interpenetrando-se em todas as suas partes, modelo composto de camada tipo cebola. Ele deu um exemplo aí como se fosse uma cebola e aquelas rodelas, né, em volta da cebola seriam os corpos embutidos como se fosse um telescópio. Mais ou menos para a gente poder entender, gente, como que é, tá? Agora Emmanuel nos ensina que o perispírito é um envoltório sutil que permite ao espírito interagir ao seu meio, se constituindo de um corpo organizado e funcionando como um molde fundamental para a formação do campo biológico. Esse corpo se modifica com o comando de pensamentos e subsiste após a morte. Quer dizer, subsiste é conservar a sua força, ação e perdurar, tá? Então, subsiste após a sua morte. Então, ele continua conservando, né? Mantendo a sua força, a sua ação após a morte. Esse corpo, perispírito, tá? Ocupando no espaço, região própria, segundo o seu peso específico. É formado por substâncias químicas que obedecem à escala periódica de Mendeleev, mas em outras faixas vibratórias. Então, Mendeleev foi um químico, um físico russo, criador da primeira versão da tabela periódica de elementos químicos. Então, ele fala que, quando ele fala conservando, né, o seu peso, é que, na verdade, assim, depende muito, por exemplo, aqui no planeta Terra nós somos muito densos ainda, né? Nós estamos muito solidificados ainda. Além do nosso corpo físico, que é essa massa, né, de carne, nós temos nosso perispírito que ainda está bem denso, está bem próximo aqui. Então isso ainda faz um peso mesmo depois de desencarnado, tá? Então ele continua ainda obedecendo algumas regras, né, de peso, dependendo do planeta e da condição superior em que esse espírito está, ok? Alguns definem o perispírito como sendo um corpo astral, conforme vemos nessa narração de André Luiz. André Luiz fala que é um corpo astral, tá? A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecido aqueles em seu conjunto como sendo duplo etérico, formando por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem se afastar da organização terrestre. Então, assim, entre o perispírito e o corpo físico, temos um outro corpo que, desculpa, gente, André Luiz nos diz que é o duplo etérico. Então é um outro corpo que o perispírito atua, que é o intermédio entre o perispírito e o corpo físico. Então esse duplo etérico também é uma cópia, né, é um formato mais ou menos do corpo físico, e que está ligado, que recebe todas as comunicações do perispírito e que atua, na verdade, diretamente sobre o físico. Então, gente, eu vou mostrar agora aqui uma figura para vocês, para que vocês possam entender mais ou menos como ele funciona, tá? Esse corpo, vocês vão ver como é que funciona, mais ou menos. Por essa figura vai dar mais ou menos uma noção para vocês, para que vocês possam entender aqui como é que foi feito um desenho, tá? Acho que dá assim para ver, né? Então nós temos aqui
o corpo físico, tá? Temos o duplo etérico, que é esse corpo. Temos o corpo espiritual, que seria o perispírito. Corpo mental e o espírito. Olha que interessante. Então, o espírito seria uma energia, né? Que estaria atuando diretamente sobre o nosso corpo mental, que é onde fica armazenado, né, todas as nossas memórias. O perispírito, que é a cópia do corpo que nós estamos utilizando para se manifestar no planeta. E através do duplo etérico, ele estaria atuando diretamente sobre o corpo físico. Esse aqui é o que nós usamos para nos manifestar. Então, para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, de como como nós funcionamos, né? Esses pontos pretos, gente, que vocês estão vendo aqui, ó, tá? São chakras, pontos de energia que servem como atuação direta, tá? Recebendo as energias, né, do corpo, do próprio físico, né, do próprio espírito, para que possamos se manifestar aqui, tá? Logo mais, vocês talvez vão entender, nós vamos falar um pouquinho mais do passe, né? E aí vocês vão entender como atua diretamente em cima desses pontos, né? Desses chakras, que são as comunicações. Então, ele vem desde o espírito se comunicando com o corpo mental, onde está todo o nosso armazenamento. De lá o perispírito, duplo etérico e o corpo físico. Então, é mais ou menos para vocês terem uma ideia que nós sabemos que tem variações ainda entre esses corpos, mas aí é um outro assunto, tá? Só para que a gente possa entender como que funciona os nossos corpos, né? Precisamos entender isso para poder entender como funcionam os passes, tá, gente? Aqui ele nos presenteia com mais um envoltório sutil, né? Que é o duplo etérico, antigo conhecido dos hindus. Os hindus já conhecem isso muito, bem da época de Cristo, tá? Já se trabalha praticamente em cima do duplo etérico, desses corpos astrais, né? Para explicar melhor esse conceito, temos aqui a opinião do Dr. Ricardo de Bernardi, que é um médico homeopata e atuante espírita, tá? Qual a função ou a principal função básica do duplo etérico, né? Vamos entender agora. Função básica do corpo etérico é o veículo e a reserva de nossa energia vital. Então ele conserva, né? Ele reserva a nossa energia vital. Absorve os fluidos vitais e distribui pelo corpo humano, além de transformar os fluidos sutis, enviando ao corpo astral, perispírito. Então, além dele armazenar as energias vitais e mandar para o nosso corpo, ele também recebe e também manda para o perispírito. Então, é um meio de comunicação entre os dois. Seria a função 1, tá? A segunda função, ele produz ectoplasma. O corpo etérico é o principal responsável pela elaboração do ectoplasma. Portanto, participa diretamente na mediunidade de efeitos físicos e materialização de espíritos. Então, assim, o plano espiritual precisa para se manifestar, plano espiritual direto, para se manifestar aqui no nosso plano físico, ele precisa dessa substância, ectoplasma, que é fornecida pelo corpo etérico. Segunda função, né? Terceira função, exteriorização das energias, nos processos da irradiação, passes magnéticos e similares. A projeção de energia vital do corpo etérico em direção ao paciente. Então, ele fornece o ectoplasma, né? Ele conserva a energia vital, ele gera a elaboração do ectoplasma, tá?
exterioriza as energias no processo de radiação, passes magnéticos. Vocês vão entender agora aqui mais ou menos, depois por uma outra figura que eu vou mostrar para vocês. Essa energia, né? Atuação diretamente sobre o paciente, ok? Então, em direção aos pacientes, magos, médiuns, paranormais, feiticeiros, etc. utilizam conscientemente ou não a projeção do seu corpo etérico com facilidade terapêutica ou criminosa. Então, assim, essas energias, né, que são direcionadas para o paciente podem ser benéficas ou maléficas, tá? Depende muito de quem está utilizando, de como está utilizando. Se você utiliza esse espaço, essa doação de energia, essa vibração de energia para o bem, ótimo. Se você utiliza para o mal, tem muitos, né? Alguns magos, feiticeiros que acabam utilizando isso para o lado mal, acaba sendo crime, tá? Perante as leis de Deus, tá? Vou mostrar agora uma outra figura para vocês, para que vocês possam entender como mais ou menos funciona, como é mais ou menos uma visão do que acontece dentro de uma sala de passes, tá? Então, para que vocês possam mais ou menos entender aí, tá? Então, temos lá o paciente, o médium e o seu mentor ou seu espírito que está logo atrás, doando a energia necessária. Para que vocês possam compreender melhor aí. Então, seria... Deixa eu pegar a caneta aqui, para que vocês possam entender melhor. Então, nós temos aqui, né, o paciente, o médium e o espírito, né, que seria o perispírito doando, tá, as energias para o médium e o médium passando diretamente para o paciente, tá? Então, isso é uma atuação direta que mais ou menos acontece dentro de uma casa, de uma sala de passes, tá? Eles recebem mais ou menos essas energias através do plano espiritual, tá? Através das energias que são passadas. Ok, gente? Para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que acontece dentro de uma sala de passes, ok? E tem uma outra função ainda, que é a do duplo etérico, né? Que é a programação do tempo de vida. Olha que interessante. O duplo etérico traz em si a programação do tempo de vida física do indivíduo. O duplo etérico possui um quanto de energia vital, tá? Então, ele é como se tivesse gravado no duplo etérico uma carga, né, de energia vital para 50 anos. E aí o indivíduo, à medida que vai vivendo, vai consumindo isso, quando chega a esgotar essa energia vital, ele morre, tá? Ele volta para o seu... se desliga do corpo físico e retorna ao plano espiritual, né? Continua a sua jornada de evolução no plano espiritual. Então é interessante isso, que além da doação do ectoplasma, né, de fazer essa comunicação entre o espírito, ele ainda traz gravado o tempo de vida do indivíduo aqui na Terra, né? Ou em outros planetas, tá, gente? A quinta função é fixação do corpo astral ao corpo físico. Então, temos o perispírito, né? E o corpo físico. Então, para que os dois estejam fixados, ligados, é através do duplo etérico, tá? Que eles ficam ligados. A sexta e última função, vitalização das formas de pensamento. A mente cria formas de pensamento que se mantém pelo fluido vital que doamos. É o alimento das formas do pensamento, da vida temporária ao estados de formas. Veja o nome, fluido vital. Então, assim, para que você imagine, para que você desenvolva um pensamento, você precisa desse fluido vital, tá? É esse corpo que te dá essa vitalização para que você transforme, para que você crie o seu pensamento. Ok, gente? Então, acho que ficou mais claro agora, né? Fica mais fácil de entender, racional, né? Racionalmente.
e acreditar como funciona tudo isso, né? Esses passos, né? Então o médico espírita, ele até deixa aqui uma opinião, né? Procure seu médico, mas não descuide do lado energético e espiritual. O auxílio de um passe pode fazer toda a diferença no tratamento. Muita paz, muita luz a todos. Ele se despede assim, dizendo esta frase, né? Procure um médico, tá? Para que você veja o seu corpo físico, consulte, veja se está tudo ok com ele. Mas não descarte a possibilidade de ver o seu plano espiritual, a sua vida, os seus corpos espirituais, se estão bem. Se tudo isso, se os principais problemas estão gravados no seu perispírito, no seu duplo etérico, no corpos espirituais, estão refletindo ao corpo físico, porque o nosso corpo físico é só uma massa, tá? Tudo que sentimos é através deles. Então, se estamos tendo alguns problemas, se estamos tendo algumas dificuldades, está vindo de nossos corpos espirituais, concorda? A não ser que eu maltrate muito meu físico, que eu detone meu físico com bebidas, com cigarro, com um monte de vícios aí que acabam detonando o nosso corpo físico, tá? Estamos gravando no nosso corpo espiritual, mas estamos detonando o nosso corpo físico, tá? Agora vamos ver um pouco aqui do que vai ajudar além dos passes, tá? Isso foi um depoimento aqui, um texto de Kardec de Rio Preto, Orson Peter Carrara, tá? Foram os dois médios que, quer dizer, o do centro lá do Kardec, lá do Rio Preto, por esse médium, né? Passe é a terapia de superfície, alívio momentâneo e até duradouro, mas não definitivo. Não atinge as causas, embora em muitos casos de fé positiva e de merecimento, consiga operar curas e enfermidades graves. Então, assim, é um passe, é uma terapia superficial, tá? Um alívio momentâneo, pode ser até duradouro, dependendo da fé, né, da pessoa. Até curas através de sua fé. Mas não deixe de ser uma doação de energia para que você se restabeleça. Entendam bem o que é o passe. As causas de nossas perturbações residem em nós mesmos, nas inferioridades morais que todos temos. Por isso, muito mais importante que o passe é o esforço por esclarecer-se. Olha que interessante, né? Muito mais importante que o passe. É importante você se esclarecer. Esclarecidos, seremos defensores pessoais de nós mesmos. Sabemos defender a própria saúde física e espiritual. Quando aquela fé raciocinada, aquele entendimento que nós temos, para entender o que acontece com a gente. E aí, mudarmos as nossas condutas, mudarmos os nossos comportamentos, para que possamos ficar bem espiritualmente e fisicamente. As perturbações de ordem espiritual, a influência dos espíritos e a sua presença incomoda e é de nossa própria responsabilidade. Somos nós que lhe permitimos se aproximarem de nós. Quando sentimos ódio, revolta, inconformação, inveja, ciúmes e outros sentimentos mesquinhos. Então, olha o que esses sentimentos acabam trazendo. Quando estamos em estado de ódio, revolta, inconformação, inveja, ciúmes, um monte de sentimentos mesquinhos aí, tá? Nós verdadeiramente escancaramos nossas defesas espirituais e os espíritos infelizes encontram livre acesso para nos perturbar. Então, depende de nós se estamos protegidos, se estamos procurando ficar bem, se estamos procurando fazer o bem, estamos sempre nos protegendo espiritualmente, fisicamente. Com certeza, os espíritos infelizes não vão encontrar meios de atuar diretamente sobre a gente, tá? Acabam se cansando e vão embora, vão fazer outras coisas. Conclui-se em breve raciocínio que não adianta viver recebendo passes, se não melhorar.
o comportamento. E isto se compreende de maneira muito ampla quando se estuda. Nossa preferência deve ser de procurar antes das reuniões de estudos, palestras, estudo dos livros, para conhecer com profundidade as causas das enfermidades e das perturbações. Então, gente, muito importante que a gente se instrua, conheça. É isso que nós estamos fazendo. Vendo esses vídeos, procurando entender, surgiu dúvida, vamos atrás, vamos procurar letras, vamos ver se o que o Jurandir ali está dizendo, né? Se o que está escrito naqueles textos são verdades. Vamos procurar as causas das doenças. Por que estamos doentes? Por que estamos sofrendo? Por que estamos presos a algumas obsessões, a alguns sentimentos ruins? Vivemos com raiva, com ódio, sentindo inveja, ambição, um monte de sentimentos mesquinhos aí que só atrapalham as nossas vidas? O que será que está acontecendo? O que temos que mudar, né? É comum encontrar-se no centro espírita, né, cheio no dia de passe. Você vai no dia de passe lá, está lotado o centro. Reduzido, porém, nos dias de estudos e de palestras doutrinárias. Então, no dia de que tem estudo e palestra, tem meia dúzia de pessoas lá, tentando estudar, aprender um pouquinho. Mas no dia de passe, a casa está lotada. Ora, isto é um equívoco tremendo. Valoriza-se demasiadamente a tarefa do passe e de treinamento ao que o Espiritismo possui de mais belo, que é o quê? O seu conteúdo doutrinário. Então, assim, o Espiritismo traz a informação, traz o estudo, traz o conhecimento. Isso sim é belo, isso sim é verdadeiro, tá? Este sim precisa receber prioridade dos dirigentes espíritas para levá-lo ao conhecimento do público e também receber nossas preferências quando frequentadores dos centros. Então, assim, é uma percepção nossa e é uma obrigação, né, um compromisso dos dirigentes espíritas que tragam esse mesmo público nos dias de passe para estudar. Vamos estudar. Olha, temos curso dia tal, venham, gente. Venham estudar para conhecer, para não ter que ficar aqui tomando passe, essa energia superficialmente que estamos passando, para que você se sinta melhor. Mas na semana que vem você vai estar mal de novo e volta para o passe novamente. Então, assim, até quando isso, né? Você precisa tomar passe toda semana? Precisa rever algumas coisas, né? O estudo espírita é altamente terapêutico, preventivo, abre a mente, esclarece o raciocínio, mas aqui também não se iluda. O estudo requer perseverança, continuidade e interesse. A doutrina possui material de estudo, reflexão para toda a vida. Então, assim, não adianta você estudar também e não pôr nada em prática. Não trazer para o seu dia a dia, não modificar a sua vida, os seus vícios, as suas atitudes, tá? O passe é importante, claro que sim, muito importante, mas é tarefa e recurso secundário. Somente os estudos ensinam a pessoa a auto se defender. Conhecer a doutrina espírita deve ser nossa meta. E não veio para ficar nas estantes, veio para ser conhecida e ajudar o homem. Desprezá-la demonstra desconhecimento da grave responsabilidade que estamos investindo e também total desconsideração ao público que pretensamente julgamos atender. Tá? É isso, gente. Estudem, tragam para vocês, procurem estudar, conhecer, sabe, essa doutrina que nos esclarece, que nos traz tudo sobre nós mesmos, tá? Tem uma mensagem aqui agora de Chico Xavier, né, e de Emmanuel, que estava lá no livro O Clarim, tá? Receba a luz em sua vida. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas doenças. Isso está escrito em Mateus, tá? 8,17, tá, gente? Meu amigo, o passe é transmissão de energia fisiopsíquica
operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede a si, mesmo em teu benefício. Se a moléstia, triste e a amargura são remanescentes em nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que, no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Tá? Então, aquela troca, né? Você recebe, mas você também modifica, você também doa. Tá? Então, é essa troca que vai fazer o verdadeiro efeito. Tá? Trazes detritos e aflições, e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. No clima da prova e da angústia, és portador da necessidade e do sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte num instrumento da infinita bondade para que recebas remédios e assistência. Ajuda o trabalho de socorro a ti mesmo com os esforços da limpeza interna. Esquece os males que te apoguentam. Desculpa as ofensas de criaturas que não te compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos que te cercam. O mal é sempre ignorância, e a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça, em favor de nossa própria tranquilidade. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe que, em substância, é o ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também o gasto de forças e não deve provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharias. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade. Centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino. Humilha-te, conserva-te a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando de alguém vai arcar com o peso de tuas aflições. Retifica o caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por nós todos, porque, de conformidade com as letras sagradas, ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Bonita mensagem, né, gente? Se possamos compreendê-las na íntegra do esclarecimento, né, do que realmente ele quis dizer com tudo isso. Ao invés de ficarmos indo ao centro para tomarmos passes, confiando somente nesses passes para ter o tratamento espiritual, vamos fazer uma reflexão de nossas vidas. Mais uma vez, vamos fazer uma limpeza, uma mudança em nossa casa espiritual. Vamos mudar, vamos tirar tudo aquilo que não presta, vamos jogar fora. Vamos ficar com a casa limpa, cheia de luz. Vamos clarear a nossa áurea. Vamos limpar o nosso corpo do pretérito. Vamos purificar o nosso perispírito. Vamos guardar em nossos corpos mentais coisas boas, favores, tudo que possamos fazer em bem ao próximo e a nós mesmos. Com certeza o nosso espírito brilhará mais, se fortalecerá e nós evoluiremos. Cresceremos e chegaremos um dia ao Pai. Essa é a mensagem, gente, que eu gostaria de passar para vocês. Gostaria de ter sido claro, tá? E que possa
ajudá-los mais uma vez com todo esse entendimento. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Ok? Que assim seja. Graças a Deus.